nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Aonde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Glória a Deus, aleluia. Presbítero Dias está com a oportunidade para fazer aquilo que o Espírito Santo Deus tocar no coração interno do Senhor também. Próximo domingo, Santa Ceia do Senhor Jesus, né? Vamos sim participar do corpo e do sangue de Jesus, e aqueles que não é batizado vai vir receber as bênçãos de Deus. Continua na fé, que um dia também tu vai participar do corpo e do sangue de Jesus. Seu cumprimento de irmão na paz, Senhor Jesus, amém? Glória. Quando eu mover em mim, e às vezes dói, eu não entendo, mas quando olho para trás eu agradeço, e das minhas vitórias eu não esqueço. Chama o vaso e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Molda minha vida e faz tua vontade. Me ensina a viver em santidade. Mais de ti e menos de quem sou, vive em mim apesar do que sou. Muda tudo e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Mais de ti e menos de quem sou, vive em mim apesar do que sou. Muda tudo e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Aleluia. Exaltado e engrandecido é o teu nome. Aleluia. Ante eu mover
das minhas vitórias eu não esqueço. Quebra o vaso e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Molda minha vida e faz tua vontade. Me ensina a viver em santidade. Mais de ti e menos de quem sou. Vive em mim apesar do que sou. Muda tudo e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Mais de ti e menos de quem sou. Vive em mim apesar do que sou. Muda tudo e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Quero ser fruto do teu renovo. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cooperador de Mandus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvar o Senhor do hino da época cristã, de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de depor. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de depor. Fala-me
palmas para Jesus. O operador irmão Serra, que está com a oportunidade. Depois o grupo das irmãs já prepara também para louvar o Senhor. Aleluia. Glória. 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 Bate palma, 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 bate palma para Jesus. Bate palma, 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 bate palma sem Jesus. Bate palma, 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 bate palma sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Cumprimentos lá no pastor Jesus, amém? Minha vida é para ti, Senhor, e o meu louvor também. Me derrama em teu altar, tua graça me sustém. Minha alma sente prazer te exalta, Senhor. Manifesta a tua glória, hoje é dia de vitória, pois eu sou um adorador. Pra te adorar, foi pra isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as lutas da vida. Vou me entregar sem reservas ao Senhor, só pra Ele vou cantar, pois eu sou um adorador. Minha vida é para ti, Senhor, e o meu louvor também. Me derrama em teu altar, tua graça me sustém. Minha alma sente prazer te exaltar, Senhor. Manifesta a tua glória, hoje é dia de vitória, pois eu sou um adorador. Pra te adorar, foi pra isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as lutas da vida. Vou me entregar sem reservas ao Senhor, só pra Ele vou cantar, pois eu sou um adorador. Se estiver passando por provas, mesmo assim agora Ele, se a doença te assola, mesmo assim agora Ele. Seu louvor invade o céu, chegou o plano do Senhor. Jesus Cristo se levanta, Ele vem e abre a porta para um adorador. Jesus Cristo se levanta, Ele vem e abre a porta para um adorador. É a te adorar, foi pra isso que eu nasci. Não posso
me preocupar com as ondas da vida. Vou me entregar, nem reservas do Senhor, só a Ele vou cantar, pois eu sou um adorador. Pra te adorar, foi pra isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as ondas da vida. Vou me entregar, tem reservas ao Senhor, só a Ele vou cantar, pois eu sou um adorador. Só a Ele vou cantar, pois eu sou um adorador. Glória a Deus. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O grupo das irmãs está com a oportunidade. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O grupo Jardim de Deus. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti, a perfumes, a gozo exaltado, a delícias profusas ali. Se ali, ter seus anjos fiéis rodeados, numa esfera de glória e luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos o reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da ventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois ali, todo
grupo Jardim de Deus. Glória a Deus. Eu peço para a igreja que eles puderem ficar de pé, para receber o pastor Deir e vai trazer uma palavra para o meu e teu coração. Neste próximo domingo, Santa Ceia do Senhor Jesus. Neste próximo domingo, né? Santa Ceia do Senhor Jesus. Vamos vir participar do corpo e do sangue de Jesus, se nós estiver vivo até lá e estiver aqui, né? Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer um minutinho de oração, para que o Senhor venha falar em nossos corações nesta noite, através da palavra dele. Aleluia. Soberano Deus, eterno e querido Pai, Senhor, mais uma vez eu venho agradecer ao Senhor por mais este dia, a qual o Senhor tem me concedido, com vida, com saúde. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade de entrar por esta porta, Senhor, para bendizer, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Senhor, eu nada sei, eu nada sou, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, a qual o Senhor Jesus. Senhor, então eu faço uso do teu nome e da tua palavra nesta noite, porque o Senhor me ensinou que tudo que pedimos em teu santo nome, crendo, nós recebemos. Senhor, e aqui nós estamos diante da tua presença, prostrados os nossos joelhos em adoração, em exaltação, em oração ao Senhor. E só o Senhor sabe e conhece a precisão de cada um de nós. Senhor, então eu clamo pela tua misericórdia nesta noite. Senhor, que o Senhor venha falar, meu Pai, através da tua palavra em nossos corações. O Senhor venha falar comigo, fala com a tua igreja, fala com a tua serva, teu servo. Senhor, porque o Senhor tem o poder para falar, meu Pai, individualmente com cada um de nós através da tua palavra. Ó, meu Senhor, tem de misericórdia. Eu clamo a tua misericórdia nesta noite. Senhor, não abri, meu Pai, minha boca. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, colocar a tua palavra para que eu venha ministrar. Senhor, para que a tua vontade, o teu querer, Senhor, manifeste em nossas vidas nesta noite. Que o querer de cada um de nós cai por terra e que o Senhor venha manifestar em nossas vidas. Ó, meu Senhor, é pela tua misericórdia é que eu venho te pedir nesta noite. Senhor, vai de encontro, meu Pai, com cada um de meus irmãos, de minhas irmãs que não pôde estar aqui nesta noite. Senhor, por um motivo eu não sei, mas tu sabe. Senhor, se há enfermidade, Senhor, cura ela, cura ele. Senhor, se há desânimo, Senhor, reaviva ela, reaviva ele. Porque o Senhor tem nos ensinado diante da tua palavra: sem mim nada podeis fazer. É o Senhor, meu Pai, que nos fortalece. É o Senhor que nos toma pelas tuas mãos poderosas. É o Senhor que abençoa e guia os passos de cada um de nós. Ó, meu Deus, é por isso que eu venho te pedir nesta noite, é no nome do Senhor Jesus. Eu peço a ti a tua bênção para todo aquela que não pôde estar aqui nesta noite. Senhor, vai lá, tem de misericórdia, fortalece, meu Pai, tua serva, fortalece o teu servo.
Dai graças a cada um deles, porque o Senhor diz diante da tua palavra, nos lábios de teu servo, que a graça do Senhor em nossas vidas já nos basta. Então derrama nesta noite, Senhor. Ó meu Deus, tem de misericórdia. Eu clamo a tua misericórdia neste momento, Senhor, para que a tua palavra ela venha a ser ministrada conforme ela tem que ser feita. Senhor, tem de misericórdia e venha falar, meu Pai, com cada um de nós. Senhor, venha curar, meu Pai, enfermidade nesta noite. Senhor, venha derramar, Senhor, sabedoria sobre as nossas vidas. Senhor, venha abrir, meu Pai, os nossos olhos espirituais. Senhor, tem de misericórdia. Senhor, para que a tua palavra, a tua promessa, Senhor, ela venha se cumprir na vida de cada um de nós. Senhor, que muitas das vezes nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, mas por nossas fraquezas, os nossos corações ficam longe do Senhor. Ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória, mas o Senhor é o Deus de misericórdia, o Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o Deus que nos liberta, o Senhor é o Deus que faz de cada um de nós uma nova criatura. Senhor, então tem de misericórdia, venha nos restaurar aonde precisa ser restaurado. Ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória, porque só o Senhor, meu Pai, tem o poder para conhecer o que se passa, o que se trata dentro de cada um de nós. Ó meu Deus, tem de misericórdia. Senhor, eu clamo a tua misericórdia, Senhor, para que nós não venha, meu Pai, adorar o Senhor pelas metades, mas que nós possamos ter força, ajuda do teu Espírito Santo, para que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ó meu Deus, tem de misericórdia, Jesus. Venha nos ajudar, venha nos fortalecer, venha derramar, meu Pai, a tua graça sobre as nossas vidas. Ó meu Senhor, é pela tua misericórdia é que eu venho te pedir nesta noite. Senhor, abençoa, Jesus, e confirma a tua bênção, no nome do Senhor Jesus. E amém. E amém, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Eu quero aqui louvar a Deus, filho da harpa. Quanto isso, vou pedir para o meu irmão Pedro Elias passar com a sauna. Você que trouxe uma oferta, que oferte na casa do Senhor. Você que não trouxe, você é a maior oferta na casa do Senhor nesta noite. Porque a palavra do Senhor diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu creio de todo o meu coração que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, e nós vamos sair daqui alegre. Aleluia. Vou louvar a Deus com o hino 151 da harpa cristã. Você que tem a tua harpa, me ajude a louvar o Senhor. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vem sendo para sempre
livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos falam, e no caminho bom, pela bondade os guia, a perder o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua bondade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler a palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Amém? A palavra do Senhor diz assim, 19 do em diante. E Acabe fez saber a Jezabel
quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outros tanto, se der certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Bom, aqui o Senhor me trouxe até esta palavra, e eu quero pregar sobre a vida do rei Acabe. Para quem conhece a leitura, o rei Acabe foi um dos primeiros reis de Israel. Então ele está no meio ali dos primeiros, que o primeiro foi quando Davi ungiu o primeiro rei. E vem aqui acontecer que Acabe, ele reinando ali sobre Israel, a história de Acabe. Acabe era um homem conhecedor da palavra do Senhor. Acabe era um homem que fazia parte do povo de Deus. Então Acabe veio a desobedecer ao Senhor da forma que o Senhor não veio se agradando das obras dele. Ele chegou num ponto que ele casou com uma mulher estranha daquela época, que ela adorava os deuses estranhos, uma mulher por nome de Jezabel. E Acabe deixava que Jezabel comandasse a vida dele, porque por ordem bíblica daquela época é o homem que tinha que dar a palavra. Mas se você for ler a história do rei Acabe, a mulher dele era que dava as ordens, a mulher por nome de Jezabel, porque naquela época ela também tinha poder, porque os pais dela, perante a humanidade, era gente poderosa. Então ela não deixava que Acabe desse ordem alguma. Então veio acontecer que o Senhor, não se agradando da desobediência de Acabe, e Acabe se misturando com aquela mulher, casando com ela, deixando
de adorar o Senhor, para adorar a Deus estranho. Então o Senhor levantou um profeta por nome de Elias. E Elias foi até ao palácio falar com o rei Acabe. E Acabe não dava ouvido à voz de Elias. Então Elias, ele chegando até a porta do palácio, falando ali com Acabe, pedindo para que Acabe voltasse a fazer a vontade do Senhor. Ele ali falando para que Acabe viesse se libertar das garras de tua esposa, dos deuses a qual ele adorava, porque ele fez ali uma adoração aos deuses estranhos, e o Senhor não se agradou de maneira nenhuma. Então aconteceu que Elias ali, para mostrar para ele, para abrir os olhos novamente dele, para que ele viesse novamente a enxergar. Então Elias falou para ele que ia ficar, a terra ali ia ficar 3 anos sem chover. Perante as minhas palavras, não vai ter chuva e nem orvalho. Então ali ele, se irritando com Elias, levou a palavra até a tua esposa, e eles ameaçando ali a ele para tirar a vida dele. O Senhor, sendo na vida do profeta Elias, o Senhor pediu para que ele saísse dali e isse até o rio chamado de Querité, que ali ele ia beber da água do rio, e o que o Senhor ia mandar para ele, o sustento do dia a dia. Então a palavra do Senhor diz que os corvos naquela época levavam carne e pão para ele durante o dia, e à tarde tornava a repetir. E Elias, continuando a jornada, como ele tinha profetizado, o Senhor tinha assinado embaixo que não ia chover, então ficou ali aquela seca ali em Judá, tremenda, que começou a faltar alimento. Então a seca foi braba, e o rio a qual ele estava bebendo água se secou. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo para que ele viesse ir para Serepta, que o Senhor já tinha lá preparado uma mulher, uma viúva, para que viesse sustentar a ele. Mas só que naquela época as viúvas não tinham com o que comer, porque as viúvas eram assim, desprezadas. Mas olha a forma do Senhor trabalhar. O Senhor preparou logo uma viúva para sustentar ele. Mas ele, como ele ouvia a voz do Senhor, como ele temia ao Senhor, e ele sabia discernir a voz do Senhor na vida dele, então ele só acreditava e caminhava. Então ele, chegando ali em Serepta, estava ali aquela mulher apanhando ali uns gravetos, assim diz a palavra do Senhor, apanhando ali a lenha na porta da cidade. E ele chegando, vendo ela, eu creio que ele chegou, cumprimentou a ela e pediu uma botija de água, que ela buscasse uma água e trouxesse para que ele viesse beber. Mas quando ela saindo para ir buscar água para ele pegou e falou para ela: olha, faz um bolo para mim, um punhado de farinha, e traz para mim comer, eu estou com fome. Aí a mulher falou para ele: ó, vive o Senhor teu Deus, em cuja presença você está, porque eu não tenho, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então eu vou preparar, estou catando esses gravetos aqui, para me preparar um bolo para mim, para o meu filho, para que nós comamos e morremos, porque nós não temos o que comer.
Em outras palavras, eu não tenho quem vai fazer compra para mim, eu não tenho marido, eu sou viúva, e eu não tenho como trabalhar, então eu não tenho como comer, nós vamos comer e morrer. Mas aí ele pegou e diz para ela: ó, mas assim diz a palavra do Senhor. Ele já pôs o nome do Senhor no meio. Assim diz a palavra do Senhor: prepara este bolo primeiro para mim, que depois você e teu filho vai viver do resto. Então o que eu enxergo aqui? Que aquela mulher também era uma mulher de fé. Ela era uma serva do Senhor. Porque o Senhor, naquela época, o Senhor não aceitava o povo dele se misturar com gente estranha, de Deus estranho. Então, se Deus, de quando Deus já falou para ele que preparou uma mulher para que viesse sustentar a ele, então era uma mulher que fazia parte do povo de Deus também. Então ali, ela entrando para dentro, obedecendo a voz dele, foi, fez aquele bolo, trouxe para ele e ele comeu. E a palavra do Senhor diz que a casa dela foi multiplicada durante aquela seca, que eles comeram muito tempo. Mas veio acontecer que aquela mulher tinha um filho. E aquele menino veio a ficar doente e morreu. O povo de Deus já tem luta desde o começo do mundo. Então ela, com um profeta, um homem de Deus igual Elias, dentro da casa dela, então, a palavra do Senhor diz que ele morava num quartinho em cima. Então a mulher dessa não tinha que se preocupar. Depois de Deus entrar com as providências, usando o teu servo e levando alimento para dentro daquela casa, mas veio acontecer que o menino dela, o único filho que ela tinha, morreu. Aí ela falou para ele que ele veio, que o Senhor mandou ele ali para causa da iniquidade dela. A iniquidade é o pecado. O Senhor mandou você até a mim para acertar as contas pelos meus pecados e mataste meu filho. Aí ele pegou, pediu aquele menino, levou até o quarto dele, deitou aquele menino na cama dele. Ele pegou e deitou em cima daquele menino, mediu ele com aquele menino e orou ao Senhor. E pediu para que o Senhor devolvesse a vida daquele menino. Mas Elias, como era um homem de Deus, um homem obediente ao Senhor, o Senhor, ouvindo a oração dele, o Senhor devolveu a vida daquela criança. Aí ele foi e entregou a tua mãe. Chegou, chamou a mulher, desceu com aquele menino e falou para ela: teu filho vive. Aí a mulher falou para ele: agora eu vejo que verdadeiramente a palavra do Senhor está na tua boca. E aí não para por aí. Aí o Senhor, falando com ele, o Senhor pediu para ele que ele viesse voltar para onde ele saiu, para que ele viesse se apresentar ao rei Acabe. Bom, se coloca no lugar de Elias. Você já pensou você hoje, da forma que a humanidade nunca mudou? O ser humano, desde o começo do mundo, toda a vida foi a mesma coisa. Só tem diferença daquele, por isso que a palavra do Senhor diz, a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Porque a maldade, ela existe desde o começo do mundo. Por isso que já foi acabado uma vez em água. Agora imagina você se colocando no lugar de Elias
para enfrentar um rei. Você trazendo para os dias de hoje, você tem que ir lá chamar a atenção do Lula da situação que ele está governando o Brasil. Você chegar lá como uma mulher de Deus ou um homem de Deus e peitar ele. Será que existe profeta hoje, homem de Deus, para encarar essa situação? Ou chegar no fórum, ter que falar umas verdades para o juiz ou para o promotor? Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus daquela época, era desta forma. Então, eles não olhavam para a posição a quem ele tinha que falar. Ele olhava para aquilo a qual o Senhor mandou falar. Então, era diferente. Então, aqui, o Senhor mandando ele adiante para apresentar Acabe, no capítulo 18, ele saiu de Serepta e voltou para Judá, para que ali ele se encontrasse com o rei Acabe. Só que no caminho ele encontrou o mordomo de Acabe, que era também um homem que temia ao Senhor, mas ele trabalhava no palácio de Acabe. Chamava Obadias o nome deste homem. Então ele tinha ali escondido 50 profetas, e ele falava que tratava dos profetas de água e pão. Mas quando ele encontrou com Elias, que ele viu que era Elias, ele prostrou de joelho no chão e perguntou para Elias: é o Senhor, meu Senhor? É, sou eu mesmo. Ó, vai lá, fala para o seu Senhor. A hora que o Elias falou para ele, que o Senhor dele era o patrão dele lá, o rei Acabe, que eu estou aqui e eu quero falar com ele, eu quero apresentar a ele. Na hora que Elias falou para ele, dar o recado para o rei Acabe, aí ele pegou e falou para ele: olha, esse tempo todo que o Senhor saiu, sumiu, ele mandou procurar o Senhor nos 4 cantos da terra. Vamos dizer assim, procurou ele aonde tivesse que procurar, e ele chegava e ameaçava as nações se estivesse mentindo. Ó, se nós achar ele aqui, não vai morrer só ele, vai morrer também vocês também. Agora o senhor quer que manda eu chegar lá e falar para ele que o Senhor quer falar com ele? O que eu fiz para que eu venha morrer agora? Porque se eu falar para ele que o Senhor está aqui e quer falar com ele, e se o Senhor, aí quando ele falou o Senhor, já é o Senhor Deus, se o Senhor tirar você daqui da terra, se te arrebatar agora neste momento, eu chegar com ele aqui, e ele não te ver, ele me mataria, porque eu estava mentindo. Mas aí Elias falou para ele: ó, vive o Senhor Deus, que na presença estou. Então vamos falar assim: vai lá que eu te prometo, eu te juro, vamos esperar aqui. Vive o Senhor, que na presença estou. Vai lá e fala para ele que eu quero falar com ele. Aí foi aonde que Obadias começou a reclamar, falando que ele tratava de 50 profetas. Ó, Deus, o senhor não sabe, mas eu estou com 50 profetas aí que restou das garras de Jezabel, que Jezabel vai matando os profetas, e eu estou cuidando deles escondido. Levo pão e água para eles. Vai lá, fala para ele que eu quero falar com ele. Então, quando ele dando o recado ali para o seu Senhor, Acabe, naquela hora antes dele encontrar com Elias, eles tinham saído em busca de água, comida para os animais, que não tinha nem para os animais mais. A comida também acabou. Então ele tinha pedido para Obadias sair para um lado e ele ia para o outro. O lado que Obadias saiu, eu creio que o Espírito Santo de Deus dirigindo ali ele, para que ele viesse encontrar com Elias. Então foi aonde ele voltou, foi atrás de Acabe. Acabe
veio falar com Elias, e Acabe disse ali para Elias, quando ele vendo Elias, ele chegando perto de Elias, ele diz para o profeta: é tu perturbador de Israel? Aí foi onde é que Elias falou para ele: perturbador é tu, deixaste de adorar o Senhor e adorar os deuses estranhos, a Balaim, e edificaste altar aos deuses Balaim. Aí foi aonde que Elias, para mostrar para o rei Acabe mais uma vez que Deus era na vida dele, foi aonde que ele falou para o rei Acabe para que viesse a juntar os 400 profetas e depois o restante que comia na mesa de Jezabel. Mandou a juntar no Monte Carmelo. O Monte Carmelo fazia parte, não era um monte de Deus, era um monte que fazia parte da onde Acabe morava com Jezabel, que era a terra de Jezabel. Então, para ele mostrar o tamanho do Deus a qual amava ele, o tamanho do Deus a qual ele abandonou, então ele mandou que se juntasse ali todos aqueles profetas ali naquele lugar, naquele monte. Então ali ele deu a ideia e falou: ó, vocês vão fazer um altar, vocês vão trazer 2 bezerros, vocês vão picar ele, põe em cima do altar, e aquele Deus que responder com fogo é o verdadeiro. E ali já chamou a atenção também do povo. O povo gostou da ideia, porque ele mandou que o rei Acabe juntasse os profetas e todo o povo de Israel. Se você for ler a palavra, você vai ver que ele mandou juntar todo o povo de Israel, porque tinha muitos ali que estavam cocheando. A maioria não estava adorando Deus Todo-Poderoso, na maioria já tinha desviado e estava nas garras de Jezabel e o rei Acabe, porque ele induzia a humanidade daquela época. Aí o povo gostou, e a palavra do Senhor diz que ali ele falou que os profetas primeiro adorassem primeiro, porque eles eram muito, e depois ia ser ele. Então ali eles ficaram de manhã até meio-dia clamando, pedindo a Baal, que Baal viesse acender ali aquele altar. E chegou no final, e foi até meio-dia. Quando chegando perto do meio-dia, eles começaram a se machucar com facas, se riscar o corpo, cortar o corpo. Então o horário deles estourou, deu meio-dia, os deuses não respondeu nada. Por que ele não respondeu nada? Porque aonde tem uma mulher de Deus, um homem de Deus ungido, que tem o Espírito Santo, os deuses não operam. Até hoje é assim. Então não teve como os demônios abaixar ali naquele lugar. Não teve como eles mostrar o poder deles, porque o Deus a qual Elias adorava é o Todo-Poderoso. O Deus a qual ele adorava era o único. Então Elias, quando eles acabaram de adorar, venceu o horário, deu meio-dia, aí Elias mandou que fizesse ali o altar, mandou fazer um rego. A palavra de Deus diz que viesse ali fazer um rego de volta na medida de 2 sementes.
Então o que isso quer dizer? Porque a medida da semente vai ser aí 10 centímetros, 15. Então fizeram lá uns 25, 30 centímetros. E ele mandou jogar água. E depois ele mandou que jogasse água também na lenha. Mas quando Elias, orando ao Senhor, pedindo ali ao Senhor, para que o Senhor manifestasse ali, para que aquele povo, o Senhor ainda falou, Elias dizendo aqui na palavra, ele diz, para que o povo saiba que o Senhor é Deus. Então, quando ele orando, pedindo para que o Senhor viesse manifestar o teu poder, o Senhor desceu e recebeu aquele holocausto. Diz que até a água que estava ao derredor do altar, ela secou. Aí foi aonde que Elias, saindo dali, os profetas já queriam sair desconfiadinho, mas Elias, pegando aqueles profetas, desceu para eles, para um lugar, e matou a todos. A palavra do Senhor diz. Ele matando aqueles falsos profetas de Jezabel, Acabe foi e levou a conversa até Jezabel, que ele tinha matado os profetas. Aí foi aonde que Jezabel tem falado, aonde nós temos lido, que até amanhã, a esta hora, eu degolarei a sua cabeça, assim como você fez com a deles. Porque Jezabel era uma mulher que não temia o Senhor. Jezabel era uma mulher que ela era do mal, mas ela, sendo uma pessoa esperta, ela casou com uma pessoa do bem. Mas o que me chama a atenção aqui, pela vida do rei Acabe, e o Senhor tem revelado em meu coração, através da palavra, que quantas das vezes, uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele se consagra, ele ora, ele sofre, ela sofre, ele chora, ela chora, para resgatar uma pessoa que desobedeceu a Deus, para trazer para a presença do Senhor novamente, e aquela pessoa não dá ouvido. Assim foi o rei Acabe. Quem pagou o preço por ele chama profeta Elias. O profeta Elias pagou o preço para resgatar a alma dele, mas ele não deu ouvido. Então o que eu aprendo aqui? Que a partir do momento que o Senhor fez a cada um de nós, quando o Senhor começou a humanidade, Ele deixou a cada um de nós no livre-arbítrio. Então nós temos direito para escolher aquilo a qual nós queremos. Então, se nós não querer o Senhor em nossas vidas, de maneira nenhuma o Senhor não vai entrar. Porque Acabe, a partir do momento que ele desobedeceu, ele saiu da presença do Senhor, o Senhor fez de tudo para que voltasse ele para a presença dele, mas ele se enroscou de uma forma que não tinha mais jeito. Então nós temos que tomar cuidado com a iniquidade, com o pecado, porque a única coisa que tira nós da presença do Senhor chama pecado e desobediência. Se nós sairmos da presença do Senhor, não é fácil voltar para a presença do Senhor. Ainda mais se nós deixarmos os deuses estranhos entrar em nossas vidas. Porque o Senhor, Ele tem nos ordenado e nos ensinado diante da Tua palavra, que nós não pertencemos a este mundo, que nós não podemos de maneira nenhuma amar as coisas deste mundo, porque a palavra diz que o amor do Pai não está em nós. Então tem muitos deuses por aí,
se nós não tomar cuidado, ele infiltra em nossas vidas. Amém? Fique com esta palavra nesta noite. O horário está adorado. E aquilo a qual não posso expressar, que o Espírito Santo de Deus expresse melhor em cada coração. Mas pega de exemplo a vida de Acabe, a desobediência de Acabe, e que nós venha obedecer e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Hoje é dia de unção. Glória a Deus, aleluia. Quero aqui passar para a nossa irmã Célia louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ungir. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Essa obra é de Deus, ela não pode estar. Sai você do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A seara é muito grande, temos almas para salvar. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça de ir. Se você não vai, não me peça de ir. Se você não vai, não me peça de ir. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus preparou ela para mim. Eu ouvi a voz de Cristo que dizia: meu filho, não tardes vir a mim. Eu não endureci meu coração quando a voz de Cristo eu escutei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque os seus pecados no meu sangue eu já lavei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque os seus pecados no meu sangue eu já lavei. Glória a Deus, aleluia. Então vamos fazer a oração da fé. Leve teus pensamentos no Senhor. Vamos pedir para que o Senhor venha visitar tudo aquele, daquela que se encontra enfermo. Porque a palavra do Senhor diz que a oração da fé ela cura e também ela liberta. Então eu costumo dizer que nós temos que confiar na palavra do Senhor e fazer uso dela. Porque a partir do momento que nós pedimos, o Senhor diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós recebemos. Então apresenta aí aquela pessoa que precisa ser liberta. Apresenta aí aquela pessoa que precisa de um milagre, de uma transformação, de uma cura. Porque o Senhor, Ele é fiel para nos abençoar. Soberano Deus, eterno e querido Pai. Senhor, mais uma vez eu venho agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido de reunir, meu Pai, numa só fé e adoração e exaltação ao Teu santo nome.
Senhor, e eu venho através da tua palavra e do teu santo nome. Eu venho te pedir, meu Pai, nesta noite, para que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada pedido de oração da tua serva e do teu servo que se encontra aqui presente, porque só o Senhor sabe e conhece a precisão e a necessidade de cada um nesta noite. Senhor, então se há, Senhor, se há alguém, Senhor, dos familiares de cada um de nós padecendo da enfermidade, Senhor, ouve a oração de tua serva, ouve a oração de teu servo, Senhor, porque eu venho apresentar, meu Pai, ao Senhor a minha irmã cooperadora Severina, dá saúde a ela. A minha irmã Lourdes, meu Pai, toca naquele desgaste, dá saúde a ela. Senhor, eu te apresento meu irmão Márcio, Senhor, com aquela cirurgia naquele tornozelo. Passa as tuas mãos poderosas, Senhor, e queima toda enfermidade, infecção. Senhor, eu te apresento a minha irmã Lena, meu Pai, toca naquela garganta, naquele esôfago, Senhor, para que ela possa se alimentar. Senhor, eu te apresento neste momento, Jesus, aquela criança, Senhor, com aqueles tumores na tua cabeça. Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. Só o Senhor, meu Pai, pode ir além da medicina. Se o Senhor quiser, o Senhor cura, meu Pai, a cada um neste momento, nesta hora, neste minuto. Senhor, então tem de misericórdia. Senhor, eu te apresento meu irmão presbítero Zezinho. Senhor, toca, Jesus, toca naqueles rins, para que venha voltar a funcionar. Senhor, toca, meu Pai, na vida dele, da planta da cabeça aos pés, e repreende tudo aquilo que não provém do Senhor na vida dele. Senhor, assim eu te peço pela minha irmã cooperadora de Creia, toca naquela enfermidade, meu Pai, naquela perna, toca nela, Jesus, vai lá, faz a obra, meu Pai, porque o Senhor tem nos ensinado que tudo que pedimos em teu santo nome, crendo, nós recebemos, e aqui nós estamos diante da tua presença. Nós precisamos da tua bênção, da tua ajuda em nossas vidas. Senhor, então confirma a tua bênção na vida de cada uma delas, de cada um deles e de cada um de nós nesta noite, no nome do Senhor Jesus. E amém. E amém, Jesus. Vamos pedir a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Santa Ceia, domingo.